Aí todos aqueles que estavam assistindo a versão da história da parte do Arthur, todo mundo acreditou naquilo que ele estava dizendo, falando um monte de coisas absurdas para o Victor, e até mesmo o Luiz Furen acreditou na versão do Arthur, e falando um monte de ameaças sem saber da verdade, sabe? E o Victor, ele não pôde se pronunciar, sabe? E não poder se defender daquilo que o Arthur estava dizendo, aquele tanto de besteira que ele estava dizendo sobre o Victor, sabe? Aí tem dias que o Victor, ele fazia vários vídeos ficando bravo e falando coisas que o Arthur, ele tinha feito de muito errado, sabe? Alguns vídeos o Victor ficou realmente bravo e falou tudo que tinha para falar, tudo que tinha para dizer. E por um lado, eu concordo com o Victor, porque assim, ó, ser acusado de alguma coisa que tenha feito e não for do feitio da pessoa, que não tenha sido de proposital ou por maldade, o Arthur, ele fica acusando a pessoa como se a pessoa realmente tivesse culpa, se tivesse feito aquilo por maldade ou proposital, sabe? E foi por causa disso que eu acabei deixando de ser amiga do Arthur, por causa que ele cometeu esse erro várias vezes e repetidas vezes. E eu realmente não aguentei mais, sabe? Eu precisava encerrar essa amizade logo de uma vez para isso não acontecer repetidas vezes. E eu vou explicar isso mais pra frente das outras partes do vídeo, podem ficar tranquilos. Aí, pelo fato da galera ter acreditado na palavra e o argumento do Arthur, sendo que ele ficou falando um monte de coisas erradas, mas na palavra dele ele fala isso como se realmente tivesse falando algo de errado, escrevido errado de alguma forma. Aí a galera, né, que foi realmente concordar com aquilo que o Arthur estava dizendo sobre todas as bobagens que estava dizendo sobre o Victor, fizeram vídeos com a Isabelle, sabe, sem a permissão do Victor. E quando o Victor ficou sabendo que teve muita gente que estava postando vídeos da Isabelle, e eu não sei se o Luiz Fruin ele fez algum vídeo que a Isabelle tenha aparecido em alguma historinha do canal dele de gacha, mas teve muita gente que fez esses vídeos da Isabelle sem a permissão do Victor. E ele ficou realmente chateado, ele não queria que a galera acreditasse na história que o Arthur estava contando sobre ele, falando um monte de bobagens e entre versos. Aí o Victor, ele fez um penúltimo vídeo tentando se pronunciar, chorando. Realmente ele estava chorando, dizendo pra galera não ficar fazendo vídeos com a Isabelle aparecendo, sabe? Porque o Victor, ele realmente não quer ficar lembrando de uma amizade que ele acabou perdendo, entendeu? Aí o Arthur, ele foi ser amigo da Isabelle sem a permissão e o consentimento dele, sabe? Aí o pessoal ficou lá fazendo os vídeos da Isabelle. Aí o Victor pediu pra, né, tentou ser mais delicado e paciente possível, pediu pra galera apagar os vídeos, né? Mas aí quando o Arthur, ele viu que o Victor, ele tava chorando de verdade,
pedindo pro Arthur parar de ficar falando pros outros ameaçarem ele. Ele decidiu falar com a galera pra convencer a deletar os vídeos que a Isabelle estava aparecendo, sabe? Pra isso não ser tão chato e inconveniente, sabe? Da parte do pessoal fazer vídeos de uma amizade que o Victor tinha, sabe? Aí a galera concordou com aquilo que o Arthur estava dizendo. Pelo menos uma das coisas boas que o Arthur fez foi pedir pro pessoal apagar os vídeos da Isabelle, né? Aí, novamente, o Victor e o Arthur se perdoaram um e o outro e voltaram a ser amigos novamente e tentar esquecer esse assunto. Eu já, naqueles momentos, eu já tava ficando estressada, eu já tava ficando incomodada e eu tava na dúvida se eu realmente perdoaria o Arthur, sabe? Mas eu acabei perdoando ele de volta porque o Victor, ele decidiu perdoar. Porque se o Victor não tivesse perdoado ele, eu também faria a mesma coisa. Eu acho que a Isabelle, eu não tenho certeza, ela sumiu de vez e acabou bloqueando o Arthur. Pelo menos foi a melhor coisa que ela poderia fazer, né? Aí o Arthur, ele realmente estava tentando convencer eu e o Victor e todo mundo da turma a voltarem a ser amigos da Isabelle, porque a Isabelle, ela sempre ficava nervosa quando se trata desse assunto, ela chorava, né, o tempo todo, e o Arthur, ele tentava acalmar ela de alguma forma. Aí a mãe dela, quando soube da situação, disse que se a Isabelle continuasse fazendo coisa errada, ela iria ficar de castigo, né? E o Arthur, ele já sabia disso, por isso ele tentava convencer todos nós a sermos amigos dela e perdoarmos ela. Mas a gente só estava fazendo aquilo que ela pediu pra gente lá nos comentários dos nossos canais, dizendo pra gente não conversar mais com ela e não ser mais amigos dela. E é exatamente isso que estamos fazendo. E o Arthur, ele tentava explicar a situação pra gente, que a Isabelle, ela tava nervosa, tava chorando, pensando na gente, e ela sabe que tava errada, entendeu? E aí a mãe dela viu a situação toda e com a Isabelle nervosa e chorando o tempo todo, se a Isabelle fizesse mais alguma coisa de errado, ela iria ficar de castigo. Por isso que o Arthur, ele tentava acalmar a Isa antes dela bloquear ele, mas quer dizer, gente, o Arthur, ele tentava acalmá-la e tentar avisar pra gente voltar a ser amigos dela, senão ela iria levar uma bronca da mãe dela, né? E finalmente o assunto da Isabelle finalmente chegou ao fim, mas essa história ainda não acabou. Mas mesmo assim, todos nós ficávamos desconfiados do Arthur, né? E a gente nunca ia saber se ele realmente iria mudar de verdade ou não. Mas agora eu vou falar de um assunto bem mais recente, sobre um problema que aconteceu recentemente, e eu vou explicar tudo para vocês agora, meus unis. O Arthur, ele tem uma amiga chamada Emily. E aí, teve um dia que a Emily, ela foi postar uma foto ou um vídeo, eu não sei de fato o que que era. Só que ela fez um, um negócio
um vídeo ou uma foto que ela postou e em alguma rede social. Eu não sei se ela postou no TikTok, ou no YouTube, ou no Instagram, eu não sei onde. Mas ela postou uma foto ou um vídeo que ficou muito parecido ou semelhante, que isso pode gerar uma coincidência, do vídeo que o Victor ele postou do dia do aniversário dele com a presença da Melissa Kids, né? Aí quando o Arthur ele foi notar que tinha alguma coisa parecida e também alguma coisa de errado, ele fez um vídeo, né, dizendo e querendo fazer uma pergunta pro Victor, dizendo se foi ele ou não foi ele que tinha copiado o conteúdo da Emily, que é a amiga do Victor. Não, do Victor não, do Arthur, gente, desculpa. Que era amiga do Arthur. Daí o Victor, ele tentou se explicar, dizendo que ele não conhecia a Emily, então não tinha como ele copiar de uma criadora de conteúdo sem conhecer essa pessoa, sabe? Então não tinha quando uma pessoa copiar a outra sem conhecer a pessoa de fato. Aí o Victor ele tentou se explicar, dizendo que não tinha sido ele e ele não conhecia uma criadora de conteúdo chamada Emily, e a Emily é amiga do Arthur. Daí o Arthur realmente ficou fazendo a mesma pergunta, que realmente tinha sido ele, como se o Victor tivesse feito aquele vídeo copiando a Emily. Sabe, do vídeo que o Arthur tinha visto o vídeo do Victor dizendo que realmente tinha sido o Victor que copiou, sabe? Aí, como eu sabia que essa conversa e esse problema não ia se resolver e ia acabar dando confusão e briga, eu acabei me intervindo, sabe? Tentei explicar pro Arthur que não é legal ficar acusando injustamente a pessoa sem provas ou sem justificativas, sabe? Porque isso não é legal. E mesmo assim, ele ficou falando que tinha sido o Victor que tinha feito isso propositalmente e como se ele realmente tivesse errado, sabe? Mas como o Victor poderia ter copiado, sendo que ele não conhecia a pessoa, entendeu? E o Arthur, ele achava que o vídeo de aniversário do Victor tinha ficado igual ao conteúdo da Emily, sabe? Na mente dele achava que ia ficar igual, mas pode ter muitos detalhes e jeitos diferentes e gostos diferentes, sabe? Mesmo que a Emily tenha postado esse conteúdo primeiro do que o Victor, em dias diferentes, horários diferentes, anos diferentes, sendo que o Victor não fez isso por querer, sabe? Ele não conhecia a pessoa, então ele não ia fazer de propósito se ele realmente conhecesse a pessoa. Mas como ele não conhece, não tem como ele fazer, sabe? Eu tentei explicar pro Arthur que isso pode ser uma grande coincidência e mal entendido, mas a única coisa que ele sabia fazer é acusar os outros injustamente, sabe? Querendo brigar e descontar tudo nos outros. Aí, naquele momento, quando eu estava tentando acalmar a situação daqueles dois, sem um acusar o outro de coisa
que o outro tenha feito, mesmo que não seja proposital ou errado, tinha acontecido mais um problema e teve uma vez que o Arthur, ele foi lá no vídeo da minha melhor amiga, da minha best aqui no YouTube, a Maria Gabriela, e o Vic... Não, tô no Victor na cabeça, gente, desculpa. O Arthur, ele foi lá e foi comentar nos vídeos, quer dizer, nos vídeos não, nos comentários, tô falando até do jeito bem nervoso. Tô nervosa, gente. Ele foi lá nos comentários do vídeo da minha best e ficou se fazendo de coitado, ficou se fazendo de vítima, dizendo que ele nunca participou dos vídeos de nenhum dos nossos amigos e que ninguém falava com ele da mesma forma de antes. Aí a coitada da minha best acabou acreditando em todas as besteiras e mentiras que o Arthur estava inventando para ela. Aí eu intervi novamente para explicar toda a situação para Maria Gabriela, dizendo o seguinte: que o Arthur, ele realmente estava como é que eu posso dizer? Ninguém queria falar com ele porque ninguém queria ser culpado e não podendo se explicar, e o Arthur, ele querer ficar brigando e descontando tudo nos outros e não deixando os outros contarem sua versão da história e não fazendo nada de errado com o Arthur, mas ele fica acusando os outros e botando a culpa nos outros, descontando toda a sua raiva nos outros e não deixando os outros se explicarem e ter esse momento de fala. Por isso ninguém tá falando com o Arthur, porque ninguém quer se intervir na confusão que o Arthur sempre faz com os outros. E foi exatamente isso que eu disse pra minha best, sabe? Porque o Arthur, ele tava se fazendo de vítima pra ela e não tenho como saber se ele realmente estava se fazendo de vítima para o Luiz ou para os outros, mas pelo que eu vi, ele só estava se fazendo de vítima e de coitado pra minha best, dizendo que ele não participava de nenhuma historinha do canal de ninguém e ninguém queria conversar com ele. Aí eu falei, tentei intervir na conversa novamente e falei assim: olha, Arthur, você já participou sim de algumas historinhas dos nossos amigos e realmente ninguém consegue falar com você porque você sempre arranja confusão e desconta toda a sua raiva nos outros sem ninguém ter seu direito de fala ou se defender. Aí eu acabei passando a maior vergonha no vídeo do canal da minha best. E best, se você estiver assistindo esse vídeo e comentar nos comentários, você sabe muito bem sobre o assunto e que você estava lá, sabe? E na mesma hora, quando o Arthur, ele estava se fazendo no canal da minha amiga de vítima, o Arthur falou, digitou nos comentários do vídeo dela, dizendo que ele fez isso porque ele sabia e acabou descobrindo que eu conversava com o amigo mais próximo dele lá no TikTok. O nome dele é Miguel. Aí eu estava conversando com o Miguel, sim, mas eu precisava conversar com alguém e conhecia de fato
o Victor e o Arthur muito bem, sabe? Por isso eu tava conversando com ele pra mim me desabafar com uma pessoa que realmente me entendesse. E se eu conversasse com alguns dos meus amigos atuais no YouTube, todo mundo ia ficar confuso. Por isso eu quis dizer aquilo que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo mal com a situação, para o Miguel. Aí eu tentei explicar toda a situação, eu estava brava, eu estava nervosa, estava explicando tudo aquilo que aconteceu. Aí ele tirou um print da nossa conversa e mandou para o contato do Arthur lá no WhatsApp. Aí o Arthur ele ficou falando as respostas do jeito dele, sem ter noção do que tá falando. Entendeu tudo o que o Arthur falava? Eu sabia que ele estava mentindo, de alguma forma. Ele tentou se explicar, mas ele provavelmente deveria estar bravo comigo. E eu também estava muito estressada com tudo aquilo que o Arthur estava inventando. Mas aí o Miguel, ele foi bem de boa, foi bem querido comigo, foi bem paciente por ficar me ouvindo falar o tempo todo do quanto eu estava incomodada com aquilo que estava me atingindo. E o Miguel foi bem querido, ele foi bem gente boa. Ele sempre estava do meu lado quando eu estava me sentindo incomodada com a situação. Aí o Arthur, ele se fez de coitadinho pra minha amiga, como se ninguém desse valor pra ele, mas ele me contou em um comentário nesse tempo que estava acontecendo esse problema entre eu e ele, dizendo que ele só estava falando aquelas bobagens pra minha amiga porque ele fez isso por vingança, só porque eu estava conversando sobre tudo o que estava me afetando e me atingindo com tanto problema, tantos problemas que o Arthur está fazendo pra cima de mim, quando eu estava apenas me desabafando com o Miguel, entendeu? E eu já conhecia o Miguel uma vez, entendeu? Porque ele tinha 2 canais. Aí eu conversei com ele, né? Mandei alguns comentários positivos e tal no canal secundário dele. Então, de alguma forma, eu já conhecia ele, mas eu não conhecia tanto assim como o Arthur, né? Mas enfim, o Arthur fez isso por vingança. Daí a gente tentou fazer um acordo. E essa é a parte mais importante do vídeo, então aguardem aí. O Arthur, ele tinha me prometido que ele iria parar de arranjar tanta confusão e problema, não só comigo, mas com todos os nossos amigos, né? Aí eu disse assim, que eu poderia até aceitar, mas eu não prometeria nada, porque eu não sairia perdendo, entendeu? Mas se eu contasse para todo mundo sobre o erro que ele tiver cometido, ele vai perder muitas amizades, e inclusive a minha. Aí ele disse para mim não contar tudo que ele já aprontou para ninguém, porque na mente dele, se eu contasse para todo mundo toda a verdade que eu já sabia sobre ele, todo mundo iria deixar de ser amigo dele. E com motivo e totalmente a razão, né? E eu também ficaria de olho em todos os canais dos nossos amigos aqui do YouTube, inclusive o meu e também o canal dele. Né? Era a única condição que eu ia dar para ele. Ele já tinha dado a condição dele e eu já estava dando minha condição. E aí a gente terminou de fazer o nosso acordo, o nosso combinado. E aí eu ia esperar alguns dias para ver se essa promessa iria continuar durando mais tempo ou não.
mas eu estava totalmente enganada e ele não cumpriu com a parte do nosso acordo. Novamente, vamos voltar sobre o assunto de copiar o conteúdo da Emily, né? E como eu já disse para vocês, o Arthur, ele estava acusando o Victor por tentativa de copiar um conteúdo da amiga do Arthur, sendo que o Victor, ele não conhecia a Emily, então não tinha como ele copiar alguém que ele não conhecia, entendeu? E eu não sabia se a Emily tinha alguma rede social do qual ela gravava seus conteúdos, mas pelo que eu fiquei sabendo sobre o Arthur, ele disse que a Emily tem TikTok, né? Pelo que eu saiba. Eu estava tentando avisar para o Arthur, dizendo que não é legal ficar acusando os outros sem provas ou sem justificativas. E, sabe, isso não é certo. E mesmo se o Arthur fosse acusar alguém, ele não podia acusar alguém logo de cara. Porque primeiro ele tem que fazer perguntas para a pessoa, para ele de fato descobrir se foi a pessoa ou não, sabe? Todos podem acabar fazendo a mesma coisa, e isso pode gerar uma grande coincidência. Mas querer acusar uma outra pessoa por tentativa de copiar não é legal, sabe? Não é bom ficar acusando um inocente, sabe? E mesmo se, eu não tô dizendo que realmente é, mas se fosse o Victor, ele não faria isso por maldade ou proposital. E mesmo se o Victor quisesse se inspirar no conteúdo dela, se ele tivesse conhecido ela, tudo bem, ele pode se inspirar, se identificar com o conteúdo de um certo alguém, mas como ele não conhecia a Emily, não tinha como ele copiar uma garota que ele não conhecia, sabe? Tipo, uma desconhecida. Aí, toda hora, o Arthur fazia essa pergunta desnecessária, como se realmente estivesse acusando o Victor, como se ele realmente fosse culpado. Vai culpar alguém até o ponto de deixar a pessoa chateada e ficar se sentindo mal, sabe? Obviamente, o Victor vai ficar bravo por ser culpado por aquilo que ele não fez por maldade, sabe? Unis, aí vocês se lembram daquela condição que eu disse para o Arthur no meio do vídeo, dizendo que ele não faria mais nenhuma confusão e não descontaria sua raiva em ninguém e não ficar culpando os outros e não fazer nenhuma coisa de errada para os nossos amigos? E a minha condição era: eu ia ficar de olho no canal de todos os nossos amigos e principalmente nos comentários do vídeo de todo mundo. E o que o Arthur fez, ao contrário daquilo que eu combinei com ele. Por isso eu já estava decidida e eu decidi dar um basta e um ponto final em toda essa situação. Eu disse para o Arthur que eu estava cansada e todas as coisas que o Arthur diz prometer, diz mudar e não ficar fazendo tanta confusão para os nossos amigos e não ficar fazendo nada de errado, eu decidi que eu não quis mais ser amiga do Arthur, porque eu não vou ser amiga de um menino encrenqueiro que sempre arranja confusão para cima de mim, para cima de todos os meus amigos conhecidos aqui no YouTube.
E ele ficou muito mal, ficou triste, né? Mas eu realmente não pude ser amiga de um mentiroso que fica falando que vai mudar, que não vai mais cometer problemas com ninguém. E mesmo assim, ele cometeu, sabe? Então eu não vou ficar com aquele tipo de amigo que não cumpre sua palavra e não cumpre um acordo de uma amiga que sou eu, entendeu? Eu cansei, eu tava cansada, eu não queria mais saber dele, eu tava com muita raiva dele, porque eu já combinei infinitas vezes várias coisas para ver se ele realmente vai mudar. Eu dei várias chances para ele para ver se ele realmente vai ser um amigo bom, que ele não vai arranjar tantas brigas e tantos problemas na cabeça dele, como se tudo o que ele fizesse, ele sempre estará certo na mente dele. E quando eu vou perceber, ele tá fazendo erros como se todo mundo tivesse errado nessa história toda e ele tivesse certo naquilo que ele estava fazendo de tudo errado, sabe? Tudo negativo. De alguma forma eu não pude ficar calada, eu tive que falar tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que estava me fazendo tão mal. E o Arthur, ele toda hora falava Forever, mas por que você sempre defendia o Victor, mesmo que tem algumas coisas que ele já errou comigo e você tá brigando comigo toda hora e fica confiando mais nele do que em mim? Aí eu dei a resposta para ele, dizendo que algumas pessoas podem até errar, mas o Victor, ele pode ter errado algumas vezes, mas ele não erra tanto como o Arthur erra, não só comigo, mas com todo mundo da turma. E o Victor sempre combina as coisas antes de agir, diferente do Arthur, que não cumpre a promessa e sempre fica com temperamento na cabeça dele e fica querendo jogar tudo para cima dos outros, como se todo mundo tivesse sido culpado e ele tivesse certo naquilo que estava fazendo. Ele não estava tendo noção de tudo o que ele estava fazendo e ele estava me irritando muito, sabe? Ele estava me incomodando pra caramba, então eu não pude ficar calada, eu tive que falar mesmo tudo que eu estava sentindo, sabe? Todos os nossos amigos aqui do YouTube podem até não saber sobre tudo que o Arthur já fez, mas eu tive que passar por muitos problemas que o Arthur já fez e eu que estava no meio de toda essa confusão e sabe, os meus amigos eles podem até não saber sobre tudo o problema que o Arthur já fez, mas eu não sou todo mundo, eu não sou obrigada a perdoar. Os meus amigos podem até perdoar ele várias vezes, mas eu dei várias chances pro Arthur para ver se ele realmente vai mudar. Mas ele realmente não mudou. Então eu precisava dar um fim na nossa amizade, sabe? Será melhor para mim e melhor para ele mesmo, sabe? Porque ele não cumpre a promessa que ele diz prometer para mim. Imagina se ele fazer um acordo com os nossos amigos dizendo que realmente vai mudar e realmente não muda, só passa poucos dias e ele vai continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. E eu não quero que ele engane nem meus amigos assim como ele me enganou. Sabe, eu não quero isso, não só pra mim, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com ninguém, sabe? E eu estou falando isso da minha forma de falar, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua permissão para falar aquilo que te afeta, aquilo que está te atingindo, aquilo que está te incomodando, tá bom? Então, assim, não adianta
os meus amigos ou vocês, os inscritos, os meus unis, tentarem me convencer de eu novamente voltar a conversar com o Arthur, porque isso não vai acontecer de novo. Disso eu posso ter certeza, eu não vou voltar a ser amiga do Arthur, porque eu cansei, eu não quero mais. E tá tudo acabado, a nossa amizade acabou tudo. Não vai acontecer de novo, porque eu não quero me estressar tudo de novo, sabe? Eu não quero mais confiar nele, eu não consigo mais confiar nele. E é isso, Unis. Sabe, eu não quero mais me incomodar com isso. E eu espero que todos que estiverem assistindo esse vídeo e que ficaram sabendo dessa confusão toda, que respeitem minha decisão, tá bom? Que respeitem meu momento e eu não quero mais ficar sabendo desse assunto. Eu só estou falando sobre isso porque todos ficaram na dúvida sobre o que o Arthur tinha feito de errado e eu realmente parecesse uma louca paranoica querendo acusar os outros de fazerem alguma coisa de errado e no fim ninguém acreditar em mim, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido esse recado. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Um super beijo, galerinha. Tchau, tchau.